Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos em seu nome, reunidos para adorar, reunidos para louvar, reunidos para celebrar o nosso Deus, o nosso Cristo que vive e reina sobre tudo e sobre todos. Amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live, a este culto especial de Páscoa. Culto esse que nós vamos ter participações especiais, teremos as crianças, teremos o coral, teremos os irmãos da igreja contribuindo para o culto e teremos a Santa Ceia. Então, se você ainda não preparou os elementos, o pão, o suco de uva, para os integrantes da sua família, faça isso. Ainda dá tempo. Corre lá, prepara lá 2 pedacinhos de pão, 3 pedacinhos de pão e o suco de uva. Amém? Amém. Vamos iniciar o nosso culto então. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, lá em João, capítulo 20, verso 16. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Olha só que interessante, até arrepia de imaginar essa cena. Se nós olharmos o contexto, veremos Maria Madalena desolada na entrada do túmulo de Jesus. Triste. Por quê? Porque Jesus não estava mais lá. E acontece um diálogo ali com um possível jardineiro. Mas na verdade era Jesus e ela não o reconhece. E aí, quando Jesus a chama pelo nome Maria, ela reconhece a voz do seu Senhor, ela reconhece a voz do seu Mestre e ela dá um brado de vitória, um brado de alegria. Rabone, Mestre, Mestre, como assim o Senhor está vivo? Meus irmãos e minhas irmãs, que o brado de Maria, Rabone, Mestre, que essa alegria da ressurreição tome os nossos lábios, tome as nossas vidas nesse dia. Ele ressuscitou e é isso. Mais do que motivos para adorarmos, para louvarmos, para entrarmos na sua presença, para cultuarmos, para vivermos para Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Teremos uma palavra de oração e para essa oração nós convidamos os nossos irmãos Ricardo e a nossa irmã Dorcas. Amém? Eles vão conduzir as nossas vidas neste momento de oração, de adoração. Boa noite, graça e paz, irmãos. Estamos aqui para a oração dessa noite. Amém. Graça e paz. Eu deixei de propósito esse quadro lá atrás, não sei se vocês estão conseguindo ler. Feliz é aquele que confia no Senhor, que é o Salmo 4, parte A. Né? Feliz é aquele que crê que o Senhor está conosco em todas as situações. Agora nós vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor. Curvem suas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos entrar na presença do Senhor. Santo e poderoso Deus, glorificado, exaltado, sobre toda a terra seja o teu nome, porque só o Senhor é digno de honra, louvor e glória. Ó Deus santo e poderoso, tremendo é o teu nome, Senhor. Senhor, nesta manhã que vamos comemorar, Senhor, a tua ressurreição, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso nós louvamos o Senhor Deus, porque tu te fizestes conhecido por Jesus aqui nessa terra, Pai, que esteve conosco, habitou conosco, sofreu as nossas dores, padeceu, mas ressuscitou. Por isso nós estamos alegres neste dia, Senhor, porque o Senhor trouxe a vitória através da tua cruz e da tua ressurreição, perdoando os nossos pecados e nos vivificando para ti, ó Deus. Obrigada, Senhor, por todos os teus feitos. Obrigada, Senhor, pela salvação, Senhor.
Fica conosco, ó Deus Santo. Invocamos, Senhor, a Tua presença, Senhor, no lar de cada irmão, na vida de cada irmão. Que o Senhor nos ajude, Senhor, em toda e qualquer circunstância. Porque o Senhor nos prometeu que não estaríamos só. Que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a Tua volta. Fica conosco, Senhor. Fica com os atos que se farão neste culto, Senhor. Ainda que via, Senhor, celular, internet, TV, mas nós sabemos que a Tua presença, Senhor, ela é constante em nossas vidas. Por isso nós Te agradecemos, por Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. 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 Boa noite, eu vou abraçar a todos muito em breve. Um abraço bem forte e carinhoso. Um beijo também. Amém. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos e adoramos esse Deus que vive e reina. Amém, amém. Vamos adorar esse Deus então? Vamos adorar com o hino 375, Ressurgiu, com a nossa irmã Alexandra e o nosso irmão Sérgio. Amém? Bom dia, irmãos. Vamos celebrar a Páscoa. E nessa manhã de domingo é o dia que nós damos graças pela salvação, pela ressurreição, pela vida eterna, pelo amor de Deus que nos deu seu Filho amado para morrer por nós e nos dar a salvação. Hoje celebramos a sua ressurreição. É a nossa fé que nos mantém unidos, fiéis, firmes até morrer, porque cremos nessa promessa. E com essa alegria nós vamos cantar o hino Ressurgiu, para celebrar a alegria da ressurreição. Ressurreição. Amém. 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 Da sepultura saiu em triunfo e glória. Ele ressurgiu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse Deus maravilhoso que nós temos. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios,
capítulo 15, dos versos 19 a 26. Se você está com a sua Bíblia, eu convido você a abrir para que nós façamos a leitura. 1 Coríntios 15, dos versos 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 19 a 26. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos a Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que estão em Cristo, quando ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. Meus irmãos e minhas irmãs, a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Ele vive, por isso nós podemos crer no amanhã, podemos crer em dias melhores, podemos crer que amanhã um novo dia vai surgir. Vamos cantar isso, vamos louvar com a ajuda do nosso coral. Nosso coral fez uma força-tarefa e algumas pessoas conseguiram ali enviar o vídeo e fazer uma apresentação bem legal, emocionante. Amém? Louve junto, adore o Senhor. Amém? Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora
faz eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Ele vive e Ele reina, como eu tenho dito desde o início deste culto. Amém? Amém. Lucas 24. Lucas 24, 46 a 48. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, dos versos 46 a 48. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Meus irmãos, estamos diante das palavras do próprio Jesus ressurreto. Talvez minutos antes dele ser assunto aos céus, dele subir aos céus. Ele estava explicando para os seus discípulos, agora com entendimento, o entendimento dos discípulos havia sido aberto para que eles entendessem de fato o que Jesus estava dizendo. E com esse entendimento, eles entenderam que tudo aconteceu como deveria acontecer. Cristo havia de padecer e ressuscitar. Para quê? Para que houvesse arrependimento e remissão de pecados. Que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, possamos nos arrepender. Possamos confessar, e não apenas isso, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a vencer o pecado. Nos ajude a não pecar mais. Amém? Nós vamos ter uma palavra de oração. Eu te convido a curvar a sua cabeça, confessar os seus pecados arrependidos, pedindo perdão para o Senhor. E eu sei que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Para essa oração, nós convidamos a nossa irmã Albertina. Deus Todo-Poderoso, em Tua presença, Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor Deus. Te agradecer, Pai, por esta comunhão, Senhor, com os meus irmãos, Senhor Deus, pela Tua presença em nossas vidas, Deus, porque o Senhor nos sustenta, Pai. O Senhor fala conosco, Senhor, a cada dia, Senhor Deus, nos conduzindo, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. E eu quero, Senhor, Te agradecer, Pai, por tudo, Pai amado. E nesta hora também, Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados, Deus, colocando a igreja em Tua presença, Senhor Deus, que o Senhor possa visitar, Deus, a cada coração, Senhor. Visita, meu Deus, cada um sabe, Deus, os desejos do Teu coração, cada um de nós sabemos, meu Deus, como está o nosso coração diante de Ti, Senhor. Por isso, Deus, eu peço perdão, Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar, Deus, e nos perdoar nesta hora, Senhor Deus. Que o Senhor permaneça conosco, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Cristo ressurreto que vive e reina perdoa os nossos pecados. Através do seu sacrifício na cruz, somos purificados, nos tornamos justos nele. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, porque isso é real. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos entoar cânticos ao Senhor. O irmão fique à vontade, a irmã fique à vontade aí em família para adorar, para buscar, para meditar, para orar, para dar glórias. Fique à vontade na presença do Senhor. Amém? Nós convidamos então a nossa irmã Silvinha, sua família, que irá conduzir este momento de louvor e adoração com a gente. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã para glorificar a Deus, contemplar a sua grandeza, a sua majestade. Estamos aqui rendidos aos pés do Senhor
Jesus. E o cântico que nós vamos cantar, ele fala assim, que um dia a morte do Senhor trouxe vida a todos nós. Por isso nós estamos aqui presentes para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele morreu, mas venceu a morte e vivo está no nosso meio. Amém? Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos Estamos nós aqui para dar o louvor que é devido ao nosso Rei e Salvador Jesus, que morreu e venceu. É por isso que nós estamos aqui para dar o louvor a Ele que é devido. Aleluia. Glórias a Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali está o amor do céu.
Amém, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a esse Deus maravilhoso que novamente vive e reina. Amém? Amém. Meus irmãos, hoje é o segundo domingo do mês. Se nós estivéssemos na igreja hoje, no nosso culto, nós teríamos hoje a coleta dos dízimos e ofertas. Você que nos assiste, que não é da nossa igreja, que talvez não é cristão ou que é de outra denominação, fique em paz. Nós não vamos passar a conta da igreja, não é essa a intenção, nós não vamos pedir nada. Nós só queremos orar. Orar para aqueles que depositaram suas ofertas, naqueles que depositaram seus dízimos, para aqueles que confiam no Senhor e entendem tudo o que isso significa e fazem por amor, de acordo com aquilo que Deus propôs nos seus corações. Nós vamos orar também por aqueles que estão passando por necessidade, nós vamos orar por aqueles que estão passando por dificuldades por conta da pandemia, pelos desempregos, pela situação que nós estamos vivendo. Nós vamos orar por todos, pelos da nossa igreja e para você que nos assiste, pelas nossas famílias. Então eu gostaria de te convidar para que você curve sua cabeça e receba essa oração da parte de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Nós acabamos de Te louvar, de Te adorar. Nós acabamos, Senhor, de ouvir, ó Deus, que o Senhor vive e reina. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos como igreja, agora submissos à Tua presença, para agradecer, ó Deus. Agradecer por todo o cuidado, agradecer a Deus por todo o pão, por todo o alimento que tem sobre a nossa mesa. Queremos agradecer a Ti pelos proventos, queremos agradecer a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos agradecer a Ti por aqueles irmãos que entendem, ó Deus, o Seu chamado para esse ato tão importante de amor com a Tua igreja, ó Deus, que são os dízimos e as ofertas. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti que o Senhor abençoe cada um, Senhor. Cada irmão, cada família que conseguiram fazer isso, ó Deus, que depositaram, que falaram com a nossa irmã Beth, que acertaram com ela de alguma forma. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por essas vidas e rogamos a Ti para que nada venha a faltar. Clamamos a Ti em nome de Jesus que o Senhor multiplique as botijas. Clamamos a Ti em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar, ó Deus, essas vidas, essas famílias, ó Deus, nos seus empregos, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Abençoe essas famílias para a honra e glória do Teu nome. Pai querido, Pai amado, ainda aqueles que não puderam, ó Deus, aqueles que junto com a crise também entraram em crise financeira e não puderam ofertar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, console. Senhor, em nome de Jesus, abra as portas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, direcione os meus irmãos e minhas irmãs de alguma forma, Deus. Pai, eu clamo a Ti em nome de Jesus que nada venha faltar, ó Deus. Que o pão de cada dia não venha faltar, que o alimento não falte, que o Senhor de alguma forma nos ajude a nos reinventar diante dessa crise, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro ainda por aqueles que não são da nossa igreja, estão nos assistindo e talvez estão em crise, ou então que ofertaram e dizimaram nas suas igrejas. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção também alcance todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que ainda vão assistir. Pai, em nome de Jesus, continue sustentando as nossas vidas em Ti, porque nós cremos em Ti, nós cremos que o Senhor ainda está no controle de tudo, nós cremos que o Senhor vive e reina e está cuidando do Teu povo, como sempre cuidou, como sempre dirigiu, como sempre esteve junto. Por isso, Senhor, abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs onde elas estão. Abençoando sua vida emocional, abençoando sua vida financeira, abençoando a sua saúde, abençoando, Senhor, em nome de Jesus, os relacionamentos familiares, abençoando em nome de Jesus, ó Deus, o emocional. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a permanecer
com a nossa mente sã durante essa pandemia, durante esse período que nós precisamos ficar em casa. Pai, oramos em nome de Jesus, ó Deus, pelos nossos governantes, por toda essa situação que nós vivemos, pela economia do nosso país, pelos empresários, pelos patrões. Oramos, ó Deus, pelos microempreendedores, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que o Senhor de alguma forma conduza todas essas coisas, ó Deus, para o bem daqueles que Te amam. Oh Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Ti. Nós Te amamos, nós temos o Senhor como nosso Rei e Salvador. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, que conforme a Tua vontade, a Tua soberana vontade, o Senhor guie todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, teremos a participação especial das crianças. O Ministério Infantil aí se reuniu com os pais, com as crianças e montaram um vídeo bem legal que eu me emocionei quando eu vi esse vídeo. Então, nós vamos assistir essa apresentação que as crianças fizeram, juntamente com os pais e com os professores. Amém? Jesus deixou toda a sua glória. Veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui, sofreu nossas dores. Jesus sofreu, venceu nosso lugar. Para nos mostrar que o Criador é o único Deus. É tão alto, nem um vale é tão profundo quanto o amor do nosso Deus. Fundo, profundo, é maior que o mundo. Você também, meu amigo, precisa abrir seu coração. E receber o amor de Deus se entregando a Jesus. Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno. Do coração de quem se entrega ao Salvador.
maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Do coração de quem se entrega ao Salvador. Amém. Que lindos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Se Deus quiser, logo estaremos juntos novamente, como nós estamos acostumados. Mas é muito bom ver os irmãos, é bom ver, ter essa oportunidade de nos vermos nos vídeos que nós estamos, nas lives que nós estamos fazendo nos nossos cultos. Isso alimenta a nossa comunhão, alimenta a nossa fé, por saber que os irmãos estão bem, que os irmãos estão aí de alguma forma saudáveis, para o glória do Senhor. Irmãos, hoje nós não vamos falar quem está online, os nomes das pessoas que estão, são muitas pessoas hoje. Nós queremos agradecer aí a sua presença na nossa live, que todos sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. Agora nós vamos meditar um pouco na sua santa palavra. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, o seu aplicativo e abrir lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Lucas 24, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estavam na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com eles contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, o Teu Evangelho, os relatos, ó Deus, dos primeiros acontecimentos após a Sua ressurreição. Louvamos a Ti, Senhor, por este momento histórico único que aconteceu para nos dar vida e vida em abundância. Nos ajude, ó Deus, a compreender o texto e nos ajude a entender tudo o que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos então ao domingo de Páscoa, ao domingo da ressurreição.
Indiretamente, nós meditamos nos acontecimentos desse dia nos nossos 2 últimos encontros. Domingo passado, no Domingo de Ramos, nós apontamos para a ressurreição. Na sexta-feira da Paixão, meditamos sim sobre a sua morte, meditamos sim sobre a cruz, da importância da cruz, mas na esperança da ressurreição. E cá estamos nós, domingo de manhã, o dia que Jesus ressuscitou. Algumas igrejas fazem aí nesse dia o culto logo pela manhã, fazem um culto de madrugada e para relembrar, para sentir exatamente aquilo que Maria e aquelas mulheres vivenciaram naqueles dias. As mulheres, entre elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, acordam cedo e vão até a sepultura para embalsamar Jesus. Elas levam perfumes, levam óleos, levam especiarias para cuidar do corpo. Dizem os especialistas que isso era uma forma de superar o luto, uma forma de vivenciar o luto, de diminuir a dor. Por isso que algumas pessoas ainda vão aos túmulos para cuidar, para adornar, porque isso é uma forma de superar o luto, de viver o luto. Mas o texto diz que quando elas chegam ao túmulo, elas se deparam com o quê? A pedra que tampava aquela caverna, aquele túmulo, não estava mais lá, ela havia sido removida. E aí elas correm para dentro do túmulo e o que elas encontram? Apenas os lençóis. O corpo de Jesus não estava lá. Eu fico imaginando a reação delas, atônitas, talvez paralisadas, talvez perplexas. O texto diz que elas ficaram sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. Imagine, meus irmãos e minhas irmãs, elas estavam sofrendo com o luto e se deparam com um túmulo vazio. O que pensar nessas horas? Qual é a reação esperada nessas horas? Ah, pastor, mas Jesus havia dito para elas, falou para todo mundo que ele havia de morrer e depois de 3 dias ele havia ressuscitaria. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje isso é muito claro para nós, é muito fácil de nós assimilarmos. Mas para elas não, elas estavam ali vivendo o calor do momento, era um momento exato do que tudo tinha acontecido. Na verdade, se nós pensarmos racionalmente, a ressurreição, em vias de regra, ela é um paradoxo para o ciclo normal das coisas. Penso que jamais elas iriam relacionar o sumiço de Jesus à ressurreição. Nem os discípulos assimilaram desta forma. Estavam em choque. Racionalmente, o que é mais óbvio para se pensar nessas circunstâncias? O mais óbvio era pensar, poxa, roubaram o corpo do mestre. O mais óbvio para se pensar, racionalmente falando, era tiraram daqui e levaram para um outro lugar. Mas é engraçado que antes delas entrarem em pânico, os anjos aparecem a elas. 2 anjos aparecem, o que os anjos falam? Vamos ver lá o verso 5 do texto que nós lemos. Os anjos dizem assim: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Vocês se lembram, diz os anjos, que quando estavam na Galileia, ele disse a vocês que o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia? É engraçado que basta essa breve lembrança desses anjos para aquelas mulheres que elas já associam os fatos, elas já creem.
Ela já entende que o que houve, na verdade, não foi um roubo do corpo de Jesus. Já entendem que não foi uma exumação do corpo para tirar de um túmulo e colocar em outro. Elas creem, Jesus ressuscitou. Tudo que ele disse, tudo que os profetas disseram é verdade, aconteceu. Meus irmãos e minhas irmãs, a morte foi vencida e não há mais motivo para se ocupar com ela. Nós não precisamos ficar se ocupando mais com a morte, porque ela já foi vencida por Jesus. E o texto relata que elas voltam para casa. E eu fico imaginando que elas voltam para casa radiantes, alegres, felizes da vida, porque o Mestre havia ressuscitado, havia ressurgido. Fico imaginando que elas estavam doidas para contar a mais boa nova a todos aqueles que estavam com Jesus, para os discípulos, para os apóstolos. E elas fazem isso, elas contam, eu imagino que todas animadas, empolgadas. E aqueles que ouvem, os discípulos, os apóstolos, não dão a mínima. Diz o texto no verso 11, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Bastou uma lembrança dos anjos para que as mulheres acreditassem. E os homens, coração duro, demoraram a crer que Jesus havia ressuscitado. Mas meus irmãos e minhas irmãs, eles também não assimilaram os relatos das mulheres àquilo que Jesus havia dito. Eles também estavam em luto. Mas mesmo assim, mesmo sem crer, Pedro vai até o túmulo e confirma que era de fato verdade o que elas estavam dizendo. O corpo não estava lá. Ele encontra apenas os tecidos que enrolavam o corpo de Jesus. Mas o texto dá-nos a entender que ele não crê. Ele verifica que de fato o corpo não está lá. Mas ele volta para casa perplexo, pensativo. Ele não chega em casa falando, olha, é verdade o que elas disseram, ele não está lá. O texto não relata isso. Pedro também não creu. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas atenções não estão mais na cruz, como estava na sexta-feira. Na sexta-feira, todas as nossas atenções, o nosso foco estava na cruz. Na crucificação de Cristo, na sua morte. Mas a cruz está vazia. Ele não está mais lá. As nossas atenções não estão no túmulo. O túmulo está vazio. Ele não está mais lá, ele ressuscitou. Como eu tenho dito desde o início do culto, ele vive e reina. Meus irmãos e minhas irmãs, a prova material da ressurreição, se é que nós precisamos de uma prova material, de uma prova concreta da ressurreição, repousa nos lençóis de linho que enrolavam o corpo. Repousa ali naqueles tecidos que ficam. E João 20 diz que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava enroladinho, como se fosse um sinal deixado por Jesus para aqueles que chegassem até ali. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, se o corpo tivesse sido roubado, se o corpo tivesse sido trocado de lugar, as pessoas levariam os tecidos para enrolar, não levariam um corpo nu. Os tecidos iriam juntos. O que eles ganhariam com isso? Levando apenas o corpo, deixando os tecidos? Ficaram ali porque Jesus ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, mas além desse elemento material incontestável que nós temos a nosso favor o testemunho das mulheres. Sim, nós cremos no testemunho das mulheres. Nós cremos no que elas disseram. Os discípulos não creram, mas nós cremos.
Nós temos o relato de Pedro indo até o túmulo e confirmando que de fato estava apenas os tecidos ali. Mas acima de tudo isso, acima de todos os relatos, acima de toda a prova material, nós temos a nossa fé. A nossa fé. E nós cremos em tudo isso, acima de tudo, por conta da nossa fé. Mas a pergunta que ecoa nessa manhã, a pergunta que fica para nós nessa manhã: por que tanta descrença? Por que tanta descrença? Quando nós olhamos para os nossos dias, eu fico me perguntando: por que tanta descrença no Cristo? Qual que é a dificuldade que nós temos para crer no Cristo ressurreto? Pastor Alfredo Jorge Hasgman, pastor luterano, escrevendo um artigo sobre esse texto, ele afirma o seguinte: a morte, o sofrimento, a dor cegam-nos e levam ao limite da nossa fé. Fazem-nos pessoas incrédulas diante dos milagres da vida. Olha o que esse pastor está dizendo no seu artigo. A morte, ou seja, o luto, o sofrimento, a dor que tudo isso causa. O sofrimento diante das mazelas do dia a dia que nós vivemos. A dor, as enfermidades. Isso cegam-nos e nos levam ao limite da nossa fé. Ao limite da nossa fé. E isso pode nos fazer pessoas incrédulas diante dos milagres diários das nossas vidas. Eu estava pensando, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos estavam digerindo a morte de Jesus, eles estavam em luto, estavam sofrendo. Talvez isso tenha afetado de alguma forma a crença deles em relação a tudo aquilo que eles tinham ouvido de Jesus, tudo aquilo que eles tinham visto Jesus fazer. Por isso não creram nos relatos das mulheres. E quando pensamos na nossa realidade, ela denuncia diariamente o sofrimento. A nossa realidade denuncia diariamente o desespero, o desemprego, o medo que nós vivemos. Na onde que nós vemos isso? Na violência, nas suas mais diversas formas. Onde que nós vemos isso? Nas drogas, no preconceito, na injustiça. Vemos isso nas enfermidades. E por que não dizer no coronavírus que nós estamos vivendo agora? Ou seja, estamos em meio a uma realidade em que a morte mostra constantemente o seu poder, os sinais do seu poder. Meus irmãos, essa realidade de morte é tão real, que parece ser tão forte, tão óbvia, que podemos ser levados a duvidar da Páscoa também. Essa realidade é tão perene, parece que está tão próxima a nós, a dor, o sofrimento, que nós também podemos ser levados a duvidar da ressurreição, da Páscoa de Cristo. E diante de tudo isso, nós somos desafiados a refletir no fundamento da nossa fé. Qual é a base da nossa fé? O que sustenta as nossas vidas? O que sustenta a nossa fé? O que sustenta a sua fé? Nós vamos crer nessa pseudo-força da morte? É uma pseudo-força. Ou nós vamos crer na onipotência de Deus? Vamos ficar ou continuar incrédulos ou como aqueles discípulos? Ou nós vamos crer, nós vamos testemunhar a vitória, nós vamos ficar radiantes com a vida como aquelas mulheres? Também somos desafiados, meus irmãos e minhas irmãs, a olhar ao nosso redor e perceber os testemunhos de vida que nós encontramos, os milagres. Lembra que nós temos dito e redito os pequenos milagres, as pequenas aparições de Deus nas nossas vidas. No texto, em meio a uma realidade de morte, como nós vimos, existia
vida. É uma realidade de morte, é um relato de morte. Jesus havia morrido, mas existia tanta vida, porque Jesus havia ressuscitado. Meus irmãos e minhas irmãs, existem sinais de vida abundante que Deus nos apresenta. Mas eu te pergunto, você tem percebido esses sinais? Será que não estamos procurando aquele que vive em meio à morte, em meio ao sofrimento? Fato é que quando voltarmos o nosso olhar a essa realidade em que a vida insiste em prevalecer, em que a esperança não morre e a vida ganha novo sentido, descobrimos então que a Páscoa, a ressurreição, a vida, ela acontece todos os dias. Vou repetir isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós voltamos o nosso olhar para a realidade que a vida insiste em prevalecer, quando nós voltamos o nosso olhar na esperança que não morre, a vida ganha sentido. E aí nós descobrimos que a Páscoa, a ressurreição, acontece todos os dias das nossas vidas, a cada manhã. Nós somos desafiados a viver. A Páscoa é sim um acontecimento histórico lá do passado, do tempo dos judeus, do tempo de Jesus, mas ela é ao mesmo tempo uma realidade, digamos, dinâmica do presente, do agora. Pelo poder do Espírito Santo, o Cristo vivo vem a nós e se revela a nós. A Páscoa revela aquele infinito e incondicional amor de Deus por mim e por você. Quando Ele entrega Jesus para morrer naquela cruz, para Ele vencer a morte e ressuscitar. A Páscoa revela, meus irmãos e minhas irmãs, o desejo de Deus a cada um de nós. Sabe como Ele revela o desejo de Deus a cada um de nós? Nos libertando do pecado. Nos libertando de toda a maldade do ser humano, nos libertando do sofrimento, da dor, mas principalmente nos libertando da morte. Porque Jesus morreu para nos dar vida. A morte não tem mais força sobre as nossas vidas. Ó morte, onde está a sua força? Onde está o seu poder de destruir? Jesus venceu você, você não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Páscoa é vida. Páscoa é vida. Cabe a nós, meus irmãos e minhas irmãs, viver essa vida. Cabe a nós, meus irmãos e minhas irmãs, proclamar essa vida. Cabe a nós, meus irmãos e minhas irmãs, defender essa vida. Pois foi para isso que nós fomos libertos dessa morte. Para isso que nós somos chamados. Para levar vida para quem não tem vida. Saquear o inferno e povoar os céus. É isso que nós temos que fazer. Contar essa boa notícia para as pessoas. Essa boa notícia que nos transformou, que nos transforma todos os dias, nós temos que contar para todo mundo. Olha, você não está sabendo da mais nova. Jesus morreu e ressuscitou pela sua vida. Ele vive e reina e quer ter você do lado dele. Para nós concluirmos, a cada ano que passa, somos tomados pela falta de esperança. Em algum momento nós somos tomados pelo comodismo, somos tomados pela descrença, que são acentuadas pelos fatos que acontecem ao nosso redor. Neste momento, qual que é o principal fato que está tomando as nossas vidas e minando as nossas forças? Coronavírus. Covid-19, pandemia, é o que se fala agora, isolamento social. Mas aí vem a Páscoa. Todo ano vem a Páscoa e reafirma que tudo pode ser diferente. Não pelas nossas forças, mas porque Deus continua agindo em nós e através de nós. Deus continua reinando. Deus continua no seu trono, soberano, reinando, conduzindo as nossas vidas, conduzindo a nossa nação.
A ressurreição de Jesus é a base da esperança e da fé de todos nós. Se a ressurreição de Jesus não é a base da esperança e da sua fé, você precisa buscar isso. Você precisa confessar Jesus, você precisa crer em Jesus na sua vida. Por isso é necessário que a cada manhã colocarmos nossa confiança nessa gloriosa verdade. A cada manhã, Cristo ressuscitou, Cristo vive e reina. Grava isso, meu irmão, Cristo vive e reina. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor pela sua ressurreição, por nos salvar, por nos resgatar da morte. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos partir agora, em resposta a este momento de palavra, para a Santa Ceia. Para aquilo que nos remete diretamente ao Cristo. Aquilo que nos remete diretamente porque Ele fez por nós naquela cruz do Calvário. Amém? Nós vamos ter agora um hino que fala sobre esse momento de ceia, o hino 254 do Cantai Todos os Povos, Vera Páscoa. E mais uma vez, a nossa irmã Alexandre e nosso irmão Sérgio nos ajudarão com este hino. Amém? Agora vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com o hino Vera Páscoa. Suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te apropriamos, és nas almas alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene bem a fonte, faze que nossa alma viva para ti, de ti em ti. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, a vida da nossa igreja, da nossa pátria. Que esse momento de ceia seja um momento de comunhão e de amor a Deus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Nós aí ajeitamos a câmera, está um pouco mais para trás. Deixa eu ver se tá bom. Eu acho que tá bom, amor. Não, acho que tá bom. Tá bom. Senta aqui do meu lado. Agora a Karina vai sentar aqui do meu lado para participar deste momento. Quer falar um oi? Fala um oi assim, ó. Tá com vergonha, irmãos. Acha que pode um negócio desse? Amém, graças a Deus. Bom, nós vamos participar da Santa Ceia agora, um momento sublime do nosso culto, do nosso dia, e eu gostaria de te convidar a se colocar na presença do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. Nós convidamos o presbítero Denis para conduzir essa oração. Curve sua cabeça. Vamos orar? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Neste momento, nós vamos orar consagrando os elementos às nossas mesas. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Pai, pelo culto que está acontecendo, Senhor, mesmo online, Senhor. Estamos separados, ó Pai, mas unidos, ó Pai, no coração, Senhor. Ó Pai, neste momento nós queremos agradecer, ó Pai, e consagrar os elementos que estão postos nas mesas de cada um dos irmãos.
Pai, mesmo distantes, Senhor, mas unidos, meu Pai. Nós colocamos, ó Pai, os alimentos, Senhor, para sentarmos a ceia diante de Ti, Senhor. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos faça digno, ó Pai, de estarmos sentados em Tua mesa, Senhor. Ó Pai, eu quero Te agradecer, meu Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, meu Pai. E ansiamos, meu Pai, pelo dia, Senhor, que juntos, ó Pai, nós tomaremos, ó Pai, o vinho e comeremos do pão feitos pelas Tuas mãos, meu Pai. Ó Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque um dia o Senhor morreu na cruz para nos salvar, ó Pai. E tudo isso, Senhor, é por Ti e para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Com amor eterno, Deus nos amou primeiro, como nós vimos, entregando o seu Filho para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a mesa do Senhor, que Ele mesmo preparou, que Ele mesmo deixou para que nós nos lembrássemos dele. E Ele mesmo convida todos aqueles que nele confiam para participar. Então, se você está em paz com a sua igreja, se você está em paz com Cristo, com os seus irmãos, você é convidado. Se você já foi batizado, se você já foi batizada, você também é convidado a participar dessa mesa que Ele mesmo preparou. Nós, Igreja Presbiteriana Independentes, entendemos que as crianças fazem parte da aliança. Nós entendemos que as crianças fazem parte do reino. E por isso, elas podem participar do momento da ceia com a sua família, aí onde vocês estão. Sobre a responsabilidade dos pais. Os pais têm a responsabilidade de ensinar, de mostrar o que isso significa, o que isso representa. Os pais têm a responsabilidade de servir os seus filhos. Amém? Amém. O Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou um pão. E tendo dado graças, o parte e diz: esse é o pão que representa o meu corpo. Comam dele todos. Façam isso em memória de mim. De semelhante modo, após haver ceado, Jesus toma o cálice e diz para eles: esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos. Façam isso em memória dele. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos participar do corpo, participar do vinho, o pão que representa o corpo que foi triturado, que foi massacrado, e o vinho que representa o sangue que foi vertido na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Você que está aí na sua família, convido para que você sirva uns aos outros, como eu vou fazer agora. Façamos isso em memória dele. E o texto continua: por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então distribua o cálice para todos os membros da sua família. Se você está sozinho, não tem problema. Se você está sozinho, não tem problema. Vamos participar todos juntos deste momento do sangue do Cordeiro. Bebam todos, façamos isso em memória dele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que
que esse símbolo deixado por Jesus, que esses símbolos deixados por Jesus nos remeta diretamente ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, que vive e reina. Isso é um símbolo que nós lembramos do nosso Mestre, de tudo que Ele fez por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Se você sentir o desejo de participar, a gente pode conversar para que o irmão, para que a irmã seja batizado, se torne um membro e assim tenha acesso a esse momento sublime do cristianismo, que é a Eucaristia, que é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Mesmo estando em pandemia, a gente pode conversar, talvez a gente pode iniciar um estudo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração, caminhando para o final do nosso culto. Convido você a curvar a sua cabeça, pensando em tudo isso que nós meditamos, pensando nesse momento sublime que é a Santa Ceia. Amém? Nós convidamos o presbítero Marcos para nos conduzir nesta oração. Curve sua cabeça então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos... Por quê? Desculpe, irmãos, problemas técnicos. Vamos colocar de novo. Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor continua sendo nosso Deus, misericordioso, bondoso, nosso Pai de amor. E sabendo, Pai, que em meio a toda essa turbulência, em meio a todos esses dias de incerteza, Senhor, sabemos que o Senhor é Deus, continua com a sua fidelidade presente, Senhor, sobre as nossas vidas, e a tua misericórdia, Senhor, tem nos acompanhado a cada manhã. Obrigado a Deus que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E, Senhor, em meio, Senhor, a toda essa incerteza, Senhor, dos nossos dias, te pedimos, Pai, que o Senhor venha sobre a nossa vida, trazer, Senhor, paz ao nosso coração, à nossa mente, e guardar cada um de nós, para que não venhamos, ó Deus, a pecar contra o Senhor, mas possamos estar, ó Deus, firmes, ó Deus, continuarmos firmes, ó Deus, na fé, na esperança, firmes, ó Deus, na Tua Palavra. E não venhamos a pecar, ó Deus, e dar mau testemunho do Senhor, mas possamos entender, Senhor, os Seus propósitos, ó Deus, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre a vida da Tua igreja, o Teu propósito, ó Deus, sobre essa nação, sobre esse mundo. Ó Deus, que possamos entender, ó Deus, o que o Senhor quer ensinar, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus, mediante, Senhor, esses dias que estamos vivendo, Senhor. Sabemos, Pai, da nossa fragilidade, Senhor, o quanto somos pequenos, mas confiamos no Teu poder, no Teu amor, confiamos, ó Deus, que Tu és o nosso Deus que está presente, nos ajudando, está presente, ó Deus, nos amparando, Senhor, e o Senhor não nos desamparou, o Senhor não nos abandonou. Por isso, Pai, queremos pedir e rogar pela Tua infinita misericórdia, Senhor, possa estar cuidando de nós, cuidando da nossa família, Senhor, cuidando dos nossos irmãos, de cada um dos nossos irmãos, dos seus lares, das suas famílias, ó Deus. E possamos, ó Deus, a exemplo, Senhor, do passado, Senhor, quando também o Teu povo, Senhor, foi preservado, Senhor. Quando estava ainda, ó Deus, cativo no Egito, o Teu povo foi preservado da morte. Que o Senhor também assim, ó Deus, preserve, Senhor, os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Possa estar nos preservando, Senhor. E que esse mal não venha atingir as nossas casas, Senhor. Cuida do Teu povo, Senhor. Derrama, Senhor, das Tuas bênçãos. Dispensa, Senhor, da Tua graça, do Teu favor. Abençoe cada lar, cada família, Senhor. Possa estar, ó Deus,
suprindo, Senhor, cada necessidade, ó Deus. Seja ela material, Senhor, sejam as necessidades, ó Deus, emocionais, ó Deus. Sejam, Senhor, as necessidades espirituais. Que, ó Deus, possamos estar firmes, ó Deus, e não perdermos, ó Deus, a essência, Senhor. Porque muitas vezes as formas, ó Deus, mudam de cultuarmos ao Senhor, de estarmos juntos, mas não venhamos a perder a essência, Senhor. Que entender que o nosso fim principal é glorificar ao Senhor em todo o tempo, ó Deus. E que o nosso fim é dar graças ao Teu nome. Possamos, ó Deus, estar cantando louvores ao Senhor, Pai, em todo o tempo, glorificando o Teu nome, aprendendo do Senhor e testemunhando do Seu amor, ó Deus. Que seja um momento, ó Deus, de testemunho, Senhor. E saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Cuida do Teu povo, Senhor. Cuida do reverendo Vitor, a Karina, dos irmãos do conselho, nossos irmãos diáconos, das crianças da Tua igreja, Senhor. Cuida, Senhor, dos adolescentes, ó Pai. Cuida, Senhor, das famílias, dos lares, ó Deus. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos idosos. Derrama, Senhor, das Suas bênçãos, Senhor, que possas cobrir, ó Deus, com o Teu sangue, Senhor, e nos livrar de todo mal, Senhor. Dispensando, Senhor, a cada um da Sua graça e do Seu favor. Cuida, Senhor, do Teu povo, Senhor. Cuida das nossas igrejas, Senhor. Cuida, Senhor, do nosso país, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, derramando das Suas bênçãos na vida do presidente dessa nação, Senhor, dando sabedoria, ó Deus. Sabedoria, Senhor, que possa vir do Senhor. Buscando sabedoria que vem do alto, para que tome as medidas, ó Deus, que sejam, Senhor, medidas que possam, ó Deus, amenizar a dor, amenizar, ó Deus, as circunstâncias, ó Deus, mas que sejam medidas, ó Deus, direcionadas pelo Senhor, ó Deus, agindo, Senhor, nessas vidas, agindo na nossa nação, nos governantes, ó Deus, de cada um dos nossos governantes, ó Deus, dando sabedoria. Também sabedoria às nações, para que também possam estar atravessando esse momento, ó Deus, buscando ao Senhor, refletindo ao Senhor, refletindo sobre as suas vidas e refletindo a Tua soberania sobre as nossas vidas, ó Senhor. Derrama, Senhor, das Suas bênçãos sobre cada um de nós. Cuida de nós, ó Deus, cuida mais uma vez, Senhor, cuida das nossas famílias, dispensando a Tua graça e o Teu favor. Nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e nos guarda para Ti mesmo. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, os irmãos possam ter uma boa semana. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom estar com os irmãos, muito bom poder louvar, poder adorar, muito bom poder rever alguns dos irmãos nos vídeos. Isso nos alimenta, isso nos dá esperança. Amém? Se os irmãos quiserem contribuir com os próximos cultos, fale com a gente. Fale com a gente. Se os irmãos quiserem contar um testemunho, talvez, fale com a gente. A gente pode também incluir aí nos próximos cultos testemunhos, podemos incluir orações. Nós vamos continuar desafiando os irmãos a estar com a gente. Alguns têm dificuldades, alguns não gostam, então preferem não aparecer, mas se propõem a estar orando, a estar nos ajudando na retaguarda dos cultos. Então, que Deus abençoe todos aqueles que têm contribuído, todos aqueles que participaram desse culto, coral, a irmã Alexandra, a Silvinha, as crianças, com a coordenação da nossa irmã Andréia, enfim, que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Tem sido uma bênção e é uma forma de nós servirmos ao nosso Senhor. Nós estava conversando ontem com o presbítero Denis que nós estamos ficando craque em edição de vídeo, estamos ficando craque em transmissão. Tudo isso, depois que tudo isso passar, vai ser bênção. Estamos aprendendo coisas novas. Então, glória a Deus por isso. Então,
Se os irmãos quiserem conversar com o pastor, nós estamos à disposição. Continuamos à disposição nas redes sociais, telefone, celular. Não sofra sozinho, ligue pra gente. A gente pode chorar junto, a gente pode orar, a gente pode conversar para tentar manter a nossa vida sã, a nossa espiritualidade em dia, para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaria de propor então que nós impetremos a bênção de uma maneira diferente. Nós aqui em família, vocês vão receber em família. Então eu convido a Karina a estender a sua mão também e nós vamos impetrar a bênção. Curve sua cabeça, estenda a sua mão. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, o cuidado e a proteção do Espírito Santo seja comigo e com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Uma boa semana para vocês. Lembrando que hoje à noite nós não vamos ter transmissão, não teremos culto. Então aproveite esse momento para ficar na presença do Senhor com a sua família. Aproveite esse momento para desfrutar da vida em familiar, para relembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós. Como eu disse, Ele vive e reina. E é isso que eu vou dizer para os irmãos fazerem. Se você estiver aí com a sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, olhe para ele, dê um sorrisão bem grande e diz assim: Cristo vive e reina. Cristo vive e reina. Tchau, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, irmãos. Boa semana.